Boa noite, amigos. Bom, como a gente tá sem futebol, acabou o campeonato e agora estamos naquela fase de esperar a pré-temporada, férias para os jogadores, depois pré-temporada, depois campeonato gaúcho. E a gente não sabe se vai jogar a gurizada da base ou se vão botar o time de cima. Mas eu vim fazer um vídeo hoje. Não sei antes pedir pro pessoal dê o like, se inscreva no canal, para falar um pouco sobre os jogadores, sobre as atuações, sobre como foram os atletas do Inter esse ano, alguns bem, outros mal, quais foram os grandes jogadores e quais foram os piores, os medíocres. Não medíocres de mediano, não, de abaixo da média. Né? Então, abaixo de ser mediano, é bem abaixo. Nós temos muitos jogadores assim. Alguns, né? Mas temos muitos jogadores que fizeram um campeonato bom. Principalmente depois que o Roger assumiu, né? Nós temos para falar de jogadores que foram bem, jogadores que foram mal e treinador, diretorias. Sobre essas coisas aí eu vou colocar em vídeo aí a minha opinião. Então assim, ó, nós tivemos, eu vou dizer para vocês assim, ó, na minha opinião, goleiro, nós temos o goleiro da seleção do Uruguai, coisa, mas para mim o goleiro que mais se destacou no período que jogou foi o Fabrício. Foi quando tava o Antony lá, se machucou e daí entrou o Fabrício. Quando o Rocher também estava fora. Aí o Fabrício que jogou. E no tempo que ele jogou, ele foi o cara, ele fechou o gol. Então, para mim, dos goleiros, o que foi melhor, na minha visão, foi o Fabrício, que eles vão mandar embora, agora vão se desfazer dele. Infelizmente. É que esse ganha muito pouco, né? Daí eles têm que mandar embora. O bom é os que ganham bastante, esses aí tem que ficar. É uma coisa de louco. Aí nós tivemos o Bustos, que enquanto estava aí, foi um baita jogador no nosso time no ano. E o Bruno Gomes, improvisado, também fez um belo de um trabalho esse ano. Aí nós tivemos na zaga Vitão e Mercado, que foram os que se destacaram, né? E o Mercado se lesiona e volta só lá pelo meio do ano que vem. E aí ficou só o Vitão de zagueiro. Porque os demais, depois, quando chegar na fala deles ali, eu vou comentar também. E o Bernabé, né? Que foi tem essa aprovação total, né? Que só não tinha aprovação do Cudê, que era um ignorante. O Bernabé deu uma demonstração de que o Cudê não conhece futebol, porque para deixar o Bernabé fora para o René jogar do jeito que o René vinha jogando, o René até pode ser bom jogador, mas com o Cudê vinha sendo um entregador, ele era o Sedex, só entregava. Então assim, né, o Bernabé também foi um dos grandes esse ano. E aí tivemos depois ali na primeira função do meio, nós tivemos, na minha opinião, os que foram melhor foi o Fernando e o Rômulo, na primeira função ali. Os dois sempre muito regulares. O Fernando agora, nos últimos jogos, não foi bem. Mas o Rômulo sempre em destaque. Ele não era muito acreditado, mas não estavam acreditando muito nele, mas olha as atuações dele. Não comprometeu nunca, sempre jogando legal pro time.
E outro grande jogador também, o Alan Patrick, né? O Alan Patrick é... Quando o Alan Patrick não jogava, nós não tínhamos soluções ofensivas, porque não tinha criação de jogada no meio. E aí nós tivemos, no ataque, na minha visão, o melhor atacante que nós tivemos foi o Wesley. E o Borrezinho pelo empenho, pela movimentação, pela garra, né? Para mim, o mais fraco deles, os mais fracos deles foram o Wanderson e o Valência. O Valência também não foi o cara que a gente esperava que fosse. Principalmente agora, mais do meio para o fim, antes também já não vinha bem, vinha se arrastando. Esses aí, na minha opinião, foram os que foram bem. Do grupo de jogadores que foram usados nesse ano no Inter. E aí nós tivemos alguns que foram os piores, né? O pior dos piores, Rogel, Cleiton Sampaio e o Alário. Para mim foram os piores. Claro que nós tivemos também Robert Renan, que veio com uma baita promessa, pá, e aí faz as gauchadas que fez ali, embora ele não seja gaúcho, né? Mas fez umas gauchadas ali até bater pênalti de cavadinha, ele deu pro Juventude e jogar a decisão e não nós, porque quis aparecer. E os piores dos piores, na minha opinião, Rogel, Cleiton Sampaio, Robert Renan, Alário, o René esse ano também foi muito mal, né? E aí, gente, e aí vem aquela coisa assim, ó, porque nós não tivemos diretoria também, né? O Inter não teve direção a maior parte do tempo desses anos todos que o Alexandro tá na presidência do Inter, nós não tivemos um grande presidente lá, nunca. Aí há algumas contratações, e na minha visão, algumas contratações que ele fez foi só para gastar dinheiro e endividar mais o Inter ainda. Porque muitos não deram retorno. Muitos ainda estão ali, empilhados ali, ganhando dinheiro sem fazer quase nada. Então isso é falta de diretoria, falta de conhecimento de mercado para ir acontecer e trazer e resolver. Vamos falar começar pelo nosso selecionável, né? O que joga entre ele e o Borré lá sempre joga o Valência, né? Ou Valência ou Borré. Para mim, o custo-benefício do Valência é muito alto o preço para o que ele vem apresentando. Pelo que ele vem jogando. Aí muitos, mas agora nos últimos jogos ele sabe, não. Muito longe de ser o jogador que nós precisamos no ataque. E aí às vezes estão falando lá que são a favor de jogar Valência e o Borré no ataque. E aí se não vender o Wesley, se o Wesley ficar ali, vai jogar o Wesley aonde? Onde vai jogar o Wesley daí? Para dar lugar para... Não, para mim joga o Borré e o Valência fora. E aí o guri aí, o Wesley de titular, porque foi o melhor atacante que nós tivemos esse ano. Sabe? O Alário, quanto é que ganha o Alário? Sabe? A impressão que dá assim é que foram... foi pelo que ele jogou antes da lesão que trouxeram ele para o Inter, mas ele estava parado há 2 anos sem jogar, lesionado, daí trouxeram para o Inter, foi isso que foi.
Só dando dinheiro e dando dinheiro todo mês pro cara, 1 milhão e não sei quanto, e o cara não tem retorno nenhum pro time. São coisas que tem que mudar, né? E a pior coisa que o nosso presidente fez de todas foi trazer o Cudê de volta. Claro que para mim a pior que ele fez foi deixar o Abel embora, deixar o Paixão embora, deixar todo mundo sair e ficar trazer o Cudê com essa monte de incompetência que ele trouxe junto com ele para dirigir o Inter, um clube do tamanho do Inter. Esse foi o grande pecado do presidente. E as contratações, sem parar para pensar que jogador que em fim de carreira não tem como trazer, porque não tem retorno depois. Não tem nem como se desfazer mais. O Alário veio e eles compraram, né? Acabou vindo e eles tendo que pagar um tanto para ele, coisa. Hoje estão dando ele de presente, porque não vai ser negociado, vai ser liberado para ir embora. Para não ter que pagar o salário mais, mas são tipo de negociações assim que a direção tinha que ser cobrado do presidente, da vida particular dele ser cobrado para o clube agora, todo o dinheiro que ele rasgou lá. Então tá, gente, eu falei, claro que faltaram alguns jogadores que eu nem citei nome. Não citei porque eles foram ali meio caminho, nem lá em cima e nem lá embaixo. Como o Tabata, como o Gabriel Carvalho, como outros e outros ali. Ficaram né? Como o Wanderson também, ficaram na meia boca ali, né? Então esses aí eu não falo como os piores nem como os melhores. Eu falei dos que eu achei que foram bem no campeonato, falei daqueles que eu achei que foram mal, né? E daqueles que ficaram meio termo, zeramos, nem vamos falar sobre eles. Gente, 12 minutos, vamos encerrar e vamos passar, né? Para todo mundo, deem o like, se inscrevam no canal e vamos lá. Valeu, um abraço a todos.